Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Tavares e estou aqui mais uma vez para trazer conteúdos e novidades para vocês sempre. Antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no meu canal. É muito importante a participação de vocês, compartilhando o vídeo, comentando, indicando para outros colegas. A opinião de vocês é muito importante para que a gente cresça, que a gente mude, que a gente avance, inclusive sugerindo vídeos novos. Também me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. É importante para mim o comentário e a opinião de vocês, certo? Hoje nós vamos falar das divisões dos três poderes. De onde surgiu isso? Como funcionam os três poderes aqui no Brasil? Então é dessas duas questões, desses dois fatos, dessas duas coisas completamente que nos traz muitas dúvidas que eu vou falar aqui hoje com vocês, certo? Então vamos que vamos. Eu quero dividir isso aqui em duas... lembrei. Antes de qualquer coisa, vou informar mais uma vez que a nossa aula vai ser menor. O nosso vídeo será menor, porque eu tenho feito os vídeos maiores e alguns não ficaram chateados com isso, então eu vou fazer vídeos menores, certo? Então vamos que vamos. Vamos lá. Eu quero dividir isso aqui em dois momentos. Primeiro momento, eu vou falar da questão histórica e filosófica dos três poderes. Aliás, antes de falar sobre isso, eu quero perguntar uma coisa. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem como funciona essa divisão dos três poderes aqui no Brasil? Como funciona? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Vocês sabem? Então vamos lá. Então voltando aqui. Eu vou dividir isso aqui em dois momentos. Primeiro momento eu quero falar da questão histórica e filosófica. E depois explicar como funciona aqui no Brasil. Então vamos para a primeira parte. A primeira parte é o seguinte. Para a gente falar de três poderes, discutir os três poderes, como funciona isso aqui no Brasil, é muito importante e significativo entender de onde veio. E isso sugeria, essa ideia de divisão dos poderes, sugeria lá no movimento iluminista. Lá no início do século, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Ali nasceria a ideia de construir um Estado mais avançado, um Estado mais organizado, uma concepção de Estado mais avançado. É importante entender e estudar, fica a dica aí, o absolutismo, o Estado absolutista, e o movimento iluminista vem questionar o Estado absolutista, a forma dura, absoluta, dos reis administrarem os seus reinos. O iluminismo veio para propor formas novas de administração. Veio para mostrar, para discutir a questão da liberdade, para apresentar a liberdade, para apresentar uma forma nova de administração. Não vai ter como a gente alongar aqui todos os pensadores iluministas, mas eu vou focar em um cara que traz essa visão para nós dos três poderes. E ele é simplesmente Montesquieu. Montesquieu é o cara que fez uma análise, ele é francês, ele fez uma análise, viveu até 1755, ele fez uma análise sobre como deveria ser o novo regime, porque os franceses chamam o absolutismo de antigo regime, né? Como deveria ser o novo regime. E ele fez com precisão uma análise muito precisa de como deveria ser o Estado democrático, com liberdades, o Estado muito mais estruturado, fora da monarquia, fora de um poder dividido, dividido não, na concepção somente do rei. E ele previa que um Estado muito bem organizado, para que não sofresse revoluções e nem outras coisas, deveria estar muito bem estruturado e dividido. E aí ele criou a ideia dos três poderes: o poder executivo, legislativo e o judiciário. Ele avaliava que o Estado, para estar bem estruturado, deveria ter os três poderes bem estruturados. Deveria ter os três poderes e bem estruturados, todos eles harmoniosamente, respeitando uns aos outros. Essa é a ideia de Montesquieu. Ali nasceria a ideia dos três poderes. Então, essa é uma parte que eu queria comentar com vocês. Tem muita coisa para falar, mas o nosso vídeo vai ser um resumo. E agora vamos para a parte do Brasil. Agora que nós sabemos de onde surgiu a ideia dos três poderes, vamos entender os três poderes aqui do Brasil. No nosso país existem os três poderes. Se vocês fizerem uma viagem lá a Brasília, nossa capital Brasília, que desde a década de 60 está no centro do país, lá nós temos
a famosa Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes é onde está geograficamente ali os três prédios dos poderes. O Palácio do Planalto, que é o poder executivo, o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, e o STF, Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Então os três poderes estão ali a famosa Praça dos Três Poderes. Fica a dica para você conhecer Brasília, nossa capital, capital do país, capital do Brasil, para ver de perto isso. E como funciona isso aqui? É importante, eu só queria citar aqui, outro dia, há uns 15 dias atrás, um outro dia eu vi um deputado completamente despreparado, acho que é do PSL, esses fanáticos que estão por aí, despreparado, que não tem leitura, colocou um meme desses que circula aí, fazendo uma relação com os serviços essenciais da pandemia, e ele disse significativamente que o STF não era essencial. Olha a incapacidade de compreensão desse tal deputado. Dizer que o STF, um dos poderes, um dos pilares da nossa democracia, não é essencial. Isso mostra a incapacidade e o despreparo desse deputado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante entender que o pilar da nossa democracia é o respeito dos três poderes. Isso Montesquieu já dizia lá atrás. Vamos ler Montesquieu para entender isso. O pilar da democracia é os três poderes fortes. Há um tempo atrás, alguém me perguntava: professor Ricardo, me diz uma coisa, o Brasil, é possível nós sofrermos golpes contra a nossa democracia? Eu disse, se nós continuarmos com as nossas instituições dos três poderes fortes, bem estruturados, respeitando uns aos outros harmoniosamente, é muito difícil a gente sofrer um golpe contra a nossa democracia. Então, por isso que é importante o funcionamento dos três poderes harmoniosamente, porque se tiver algum problema de um conflito de um com o outro, nós poderemos ter uma crise chamada crise institucional, que é quando há interferências e complicações entre os três poderes. Isso aconteceu no nosso país aí, de alguns anos para cá, uma possibilidade intensa da gente ter crises institucionais entre os poderes. E é isso. Então, aqui nós falamos dos três poderes, mas ficou faltando uma coisa, a principal. Como funciona? Então vamos lá, vamos para o poder mais fácil. O poder executivo. O poder executivo, o nome já fala, executa. É o poder de quem tem a caneta. É aquele que administra. O poder executivo ele é dividido em três momentos. Ele está na cidade. Quem é o poder executivo na cidade? É o prefeito. Ele está dividido no Estado, nos entes federativos. Quem é o poder executivo nos estados? O governador. E no campo federal, quem é o poder executivo? O presidente da República. Então o poder executivo são esses três que eu citei. Na cidade, o prefeito. No estado, o governo, o governador. E em campo federal, do ponto de vista nacional, nós temos o presidente da República. Esse é o poder executivo. E o poder legislativo? O nome também fala, legisla. Criam as leis, analisam as leis e, além de tudo, fiscaliza o poder executivo. Fiscalizar não é interferir, é fiscalizar. Certo? O poder legislativo, e aí nós temos as divisões também, cidade, estado e campo federal. Nas cidades, o poder legislativo são os vereadores. No campo estadual, deputados estaduais. No campo federal, deputados federais. Então, aí está o nosso poder legislativo estruturado nas três esferas que nós temos aí do nosso ente federativo geral. É importante saber que quando há interferência é muito sério, é muito grave e causa corrupção, é o que nós estamos vendo. Quando o poder executivo tenta interferir no poder legislativo, quando isso acontece, a primeira coisa que é corrupção. Compra de votos
O que a gente viu há uns anos atrás aí, o mensalão, o mensalinho. O mensalão, principalmente, é isso. Comprar interferências de um poder. Então, você comprar a opinião das pessoas. Isso é corrupção, isso é crime, isso é grave. É a interferência nos poderes. Então, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário é quem julga. O poder judiciário está principalmente representado nas esferas aí, os tribunais de contas, e lá em cima, na camada federal, nós temos o STS, o Supremo Tribunal Federal, e tem o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Então aí nós temos a divisão dos três poderes. É muito importante ficar atento a isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fala aqui comigo, se inscreva no canal mais uma vez, dê as suas sugestões. É muito importante a opinião de vocês, o que nós precisamos acrescentar, como a gente quais conteúdos novos podemos falar. Lembrando que sempre, toda semana agora tem conteúdo novo, com aulas igual essa, rápida, que possa contribuir com vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Manda mensagem. Um grande abraço. Tchau.